Olá, neste exemplo nós queremos usar a transformada de Laplace para resolver aqui uma equação diferencial, né? Então nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem que a gente tem derivadas aqui do lado do y e aqui do lado do x. Nós vimos que nós podemos fazer a resolução disso aqui no domínio do tempo, né? Então nós temos uma entrada, a gente e condições iniciais, então você poderia pegar e calcular o y0t devido aqui às condições iniciais, e depois, né, você tinha que determinar o h de t e fazer a convolução aqui com a entrada x de t para ter a resposta aqui de estado nulo. Então, você fazia cada uma e depois somava as duas e obtinha aqui o que a gente chama de resposta total. Só que agora a gente vai utilizar os métodos da transformada de Laplace para obter essa resposta total que a gente está denominando de y de t. Então, o que é que a gente faz? Se nós chamarmos a y de t, né, a transformada de Laplace y de t de y de s, a transformada de Laplace da derivada primeira de y vai ser dado aqui pela propriedades. Então, a gente vai ter s y de s menos o y de 0 menos. Então, aqui foi dado o y de 0 menos, ele vale 1. Né? Então, a gente fica com s y de s menos 1. Mesma forma, derivada segunda tem transformada de Laplace s y ao quadrado menos s y de 0 menos, menos o y ponto de 0 menos. Isso aqui também foi dado, né? Então, a gente tem s ao quadrado y de s y de 0 menos é 1, então a gente vai ter menos s, e aqui menos o y ponto de 0 menos, que foi dado e vale 2. Então, chamamos aqui a transformada de Laplace da derivada segunda. A gente procede também para o lado do x. Então, o x de t foi dado, vale u de t. E a transformada do u de t vale 1 sobre s. Isso aqui está lá na tabela. A transformada de Laplace. Então, a gente aplica. A gente aqui ainda tem o termo da derivada. Transformada da derivada vai ser s x de s menos o x de 0 menos. Né? Então, sx de s, tudo bem, tá colocado. Aí você diz, e quem é o x de 0 menos? Bem, o x de t é o de t, que é o degrau, né? Vai ser o nosso x de t. Então, o x de 0 menos, né, vai ser esse ponto aqui, que vai ser 0. Né? Então, a gente vai ter termo aqui que é 0, então ficamos só com sx de s. Mais x de s vale 1 sobre s, então s cancela com 1 sobre s e a gente fica só com 1. Agora é só usar a linearidade da transformada de Laplace. Então, você aplicar a transformada de Laplace em toda a equação. Então, transformada de Laplace da derivada segunda, mais 4 vezes o Laplace da derivada primeira, mais 3 vezes o Laplace do y, igual a 2 vezes o Laplace da derivada primeira do x, mais o Laplace do x. E agora nós fazemos as substituições. Né? Então, aqui a gente tem todas as substituições aqui foram feitas. Agrupamos os termos do y e aqui os termos independentes. E próximo passo é isolar o termo y de s. Né? Então, isolando o termo y de s, a gente fica aqui com uma fração em S, que o grau do numerador é 2, o grau do denominador vai ser 3. Então, a gente pode expandir isso aqui tranquilamente em frações parciais, sem fazer maiores transformações. Então, S está aqui fatorado, S ao quadrado mais 4S mais 3 é fatorado no produto S mais 1 vezes S mais 3, de forma que nós vamos ter três termos, um termo em 1 sobre S, um termo 1 sobre S mais 1 e um termo de 1 sobre S mais 3. O método de determinação é aquele trivial, né? Você vai multiplicando pelo que você quer obter, depois avalia na raiz, e aí, né, a gente
obtém a decomposição em frações parciais e depois é só usar a tabela. Então, aqui a gente tem 1 sobre S, que corresponde a U de T. Temos aqui 1 sobre S mais 1, que corresponde a elevado a menos T, U de T. E 1 sobre S mais 3, que corresponde a elevado a menos 3T, U de T. Então, depois fazemos aqui a substituição, um certo agrupamento, e aqui nós obtemos a resposta total. Então, isso aqui é a solução ou resposta total. Aqui, né, foram somadas tanto a componente de entrada nula quanto a de estado nulo. Aí você diz, ó, eu quero separar essas componentes aí. Tem como fazer usando o domínio do Laplace? Tem, né? Bem, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada aqui do outro mundo. O que é que a gente vai fazer? Então, na hora que a gente começou com a aplicação do Laplace, a gente ficou com essa expressão do jeito que está colocada aqui, né? Então, o que é que nós tínhamos aqui? Esses dois termos aqui, eles equivalem à parte da entrada. Aqui tem tanto o 2x de t, como teve aqui a questão da derivada aqui do x, apareceram aqui. E desse outro lado aqui, a gente tem uns termos como menos s, menos 2, aqui o resultado de menos 1 vezes 4, que são as condições iniciais. Se as condições iniciais fossem nulas, eles não apareceriam aqui. Então, o que é que a gente fez naquela solução? A gente pegou, né, passou esses termos aqui das condições iniciais para o outro lado e somou com os da entrada. E a gente obteve aqui uma resposta total. Se a gente quiser separar, a gente não vai somar esses termos, a gente vai mantê-los separados, né, e vai fazer o procedimento de transformação do Laplace em separado. Então, o que é que a gente faz? Nós passamos aqui menos S menos 6 para o outro lado, ficou S mais 6 está aqui. E na hora que a gente passa o termo que multiplica o y dividindo, a gente vai ficar aqui com um termo devido às condições iniciais e um outro termo devido à entrada. Então, o que é devido às condições iniciais, a gente chama de um componente de entrada nula, que é, se a entrada for nula, né, só vai restar ele. E o termo aqui da entrada a gente chama de componente de estado nulo, né, porque se ele for, se o estado for nulo, né, só vai restar ele. Então, o que a gente vai fazer? Vai obter as transformadas de Laplace desses termos em separados para ter a resposta de entrada nula e a resposta de estado nulo, né? Então, baguncei aqui um pouco, né? Vamos prosseguir. Então, pegando lá a componente de entrada nula, a gente vai pegar essa fração S sobre S mais 6 sobre S ao quadrado mais 4S mais 3. Aplica frações parciais, vamos ter dois termos. Pega lá a componente lá da entrada, né? A componente lá de estado nulo. Faz a mesma coisa também, né? E decompõe lá em frações parciais. Depois você vai lá na tabela, né? Então, 1 sobre S mais 1 vai dar elevado a menos T. 1 sobre S mais 3 vai dar elevado a menos 3T. E aqui, depois, esses termos lá do outro lado, da resposta de estado nulo, também de forma análoga. Então, aqui você tem separado a resposta de entrada nula e a resposta de estado nulo. Se você somar esses dois termos, né, você vai obter exatamente a resposta total que foi dada aqui inicialmente. Então, essa é uma ilustração da solução de equações diferenciais
usando transformada de Laplace, então a primeira coisa que você vai fazer vai ser aplicar o Laplace individualmente, né, então vai usar a propriedade da derivação. E depois, né, você vai fazer a transformada inversa, né, quando tiver aí erros. Então, com isso daqui, você consegue resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. É isso.